Alô, estimados, alô, estimadas, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Djalma Cremonese, aqui é o canal da Política em Tempo Real. E nós vamos revisar, na verdade, nesse vídeo de hoje, na verdade, é 3 de julho de 2019, em torno de 17 horas 25 minutos, um cair da tarde bastante frio aqui na região central do Rio Grande do Sul, aproximadamente aí 7 graus, e a previsão é bastante frio, declínio da temperatura. Esse vídeo, na verdade, então nós vamos fazer uma revisão, uma prova do conteúdo da Política 2, para o nosso curso de licenciatura em Sociologia. A disciplina é a Teoria Política 2 e com a colaboração da professora tutora Silvane Spolaor, nós vamos revisar o conteúdo da Política 2 para os nossos alunos da Sociologia no ensino à distância nos polos de Jaquirana, Mostardas, Faxinal do Soturno e mais Gramado. Mais de 100 alunos estão cursando essa disciplina. E esse é o nosso curso. Um abraço fraternal a todos os nossos alunos e digo novamente, se vocês ainda não são inscritos em nosso canal, prestigie. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações no sininho para receber sempre os nossos novos vídeos e prestigie e distribua também nas suas redes sociais para que novas pessoas possam nos prestigiar também. Bom, na verdade são 15 questões que nós vamos revisar aqui rapidamente. Uma questão algumas questões, na verdade, eu pego ainda da Política 1 para a gente não esquecer, tá? Então, uma questão vai trabalhar sobre sobre a temática de Platão, que é um dos fundadores aí da teoria política, que ele fala sobre a República. Então, uma questão vocês vão ter que dar uma olhada, rever algumas ideias essenciais da República de Platão. E ele diz assim: as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. Como agem baseado em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiças, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. Em seu livro A República, eu estou, na verdade, lendo o enunciado. Ele, Platão, então idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição desde que seu governo coubesse exclusivamente a quem? Aí vem as alternativas, né? Quem, na verdade, Platão, na obra República, idealizava uma sociedade perfeita, um homem virtuosamente perfeito. Os gregos chamavam de kalos kagatos, um homem bom, um homem belo. Então nós temos aí as alternativas. Quem é que caberia governar essa cidade, esses estados? Então as alternativas são: será que são os guerreiros, aqueles responsáveis para proteger? Os tiranos, aqueles que se unificariam à sociedade? Aos mais ricos? Aos demagogos? Ou os filósofos? Porque somente estes disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável. Então, essa alternativa final é a alternativa correta nessa pergunta sobre Platão. A eles, os reis filósofos, eles eram responsáveis por terem conhecimento na ideia de Platão para administrar a polis. Perfeito? Dá uma lida novamente aí em Platão. Essa é uma das questões. Número 1. Anote aí, então. Vou até anotar aqui. Primeira, uma das questões, Platão. A República. Platão, República. Uma outra questão. Essa questão é legal.
Outra questão. Número 2. Trata sobre Hobbes. Thomas Hobbes. Quem foi Thomas Hobbes? Já é aqui na modernidade um filósofo inglês, aproximadamente 1580, 1600. Ele teorizou sobre o Estado. Uma forma, ele é considerado um dos chamados teóricos contratualistas, Thomas Hobbes, e ele diz assim: a natureza fez os homens iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto e diferença entre um e outro, não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. Então é um trecho de Thomas Hobbes na obra O Leviatã. Aí vem o enunciado. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, então, antes da sociedade civil, significa antes do contrato, antes de instituir o Estado, quando duas pessoas se encontram e não há leis e não há Estado, qual seria a relação, segundo o pensamento hobbesiano, entre essas duas pessoas? Será que elas recorreriam aos clérigos para resolver as soluções? Eles consultavam os mais velhos? Eles apelavam aos governantes? Ou exerciam a solidariedade? Não. Duas pessoas que, na verdade, se encontram no estado da natureza, quando não existe, só impera a lei da força no estado da natureza, a tendência é entrar em conflito. A ausência de Estado, conflito entre as pessoas. Pegaram a ideia, então? Pegaram a resposta? No estado da natureza, o homem entra em conflito. Aí vem aquela famosa a tese, a frase do Hobbes, que o homem, em estado da natureza, é um lobo do próprio homem. Homo hominis lupus, diz Thomas Hobbes. Questão número 2. Primeiro, Platão, os homens sábios governam. Questão número 2. Thomas Hobbes, estado de natureza, o homem vive em conflito um com o outro. Questão número 3. Vai trabalhar sobre... que é legal. Outro teórico muito importante da teoria política chamado Nicolau Maquiavel, o príncipe. Nenhum cientista social pode avançar no curso sem ter lido, resumido a obra O Príncipe do Maquiavel. Então, quem não fez isso ainda, por favor, não pode dizer que é um estudante de ciências sociais, de sociologia, sem ter lido essa obra. Todo mundo já leu lá na Política 1. Quem não leu ainda, por favor, está atrasado. Então, a questão número 3 trata sobre Maquiavel. E aí o texto é um texto de Maquiavel do Príncipe. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser temido do que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam desejáveis, mas se uma há de perecer, que pereça o amor, porque as pessoas respeitam mais pelo medo, pelo temor, do que pela sensibilidade do amor. Aí vai, né? Porque os homens, se pode dizer de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucros, e enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Olha que sabedoria, né? Quando oferece o sangue, os bens, a vida, os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando chega o perigo, revoltam-se. Enunciado:
a partir da análise histórica do comportamento humano e suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. O que vocês acham? Qual é a compreensão que Maquiavel tem do homem? Será que é um munido sempre de virtudes, de bondade, pratica o bem? Assim? Não, não tem essa posição. Ele possui sorte apenas, valendo-se das riquezas para alcançar o êxito na política? Também não. Aqui está a resposta. O homem sempre é guiado por interesses, diz Maquiavel, de modo que suas ações são imprevisíveis e incontestáveis. Então o homem não age de uma forma racional, como dizia Aristóteles, nem sociável por natureza. Não, como dizia Rousseau. Maquiavel compreende que o homem age, na verdade, por interesses dentro da política. Então, está aí. 3. Primeiro Platão, depois Hobbes, depois Maquiavel. 4. Agora vamos ver o próximo. Trata sobre as ideias que fornecem... essa aqui é legal. Muito bom. Na verdade, a 4 vai apresentar 2 textos. Um do pensador o John Locke, que discute o segundo tratado, os 2 tratados sobre o governo civil, que é um contratualista, e o outro é um pensador mais posterior, que vai se chamar, na verdade, que escreveu a obra O Espírito das Leis, que é chamado Montesquieu. Muito bem. Então vamos ler, na verdade, o primeiro texto de John Locke. O filósofo desenvolveu seus 2 tratados sobre o governo civil, a ideia do Estado contratual, um Estado feito a partir do contrato. Esse contrato imaginário entre o Estado e os seus cidadãos teria por objeto garantir os direitos naturais do homem, ou seja, liberdade, felicidade e prosperidade. Então aí vai desenvolvendo um pouco o texto do Locke. O segundo texto, na verdade, é o Espírito das Leis. Quem escreveu foi o Montesquieu, que escreveu o Espírito das Leis, que é, na verdade, aquela famosa tripartição dos poderes. O Montesquieu imaginava, se alguém tivesse o poder, a tendência é concentrar o poder nas mãos. Então, nós precisamos de 3 instituições dentro do poder para poder frear o outro. Então nós temos o executivo, aquele que executa, o legislativo, aquele que faz as leis, e o judiciário, aquele que julga o executivo e o legislativo. Então o Estado, inclusive essas ideias do Montesquieu são utilizadas ainda até hoje. Então, na verdade, as alternativas que vão aparecer nomes de alguns pensadores. Vocês vão, na verdade, assinalar aquela questão que fala, que é o John Locke, que fala sobre a questão do segundo tratado, a questão do contratualismo, a questão dos direitos naturais, a vida, a propriedade e a liberdade, e vão assinalar também a alternativa que vai compor com John Locke, que é Montesquieu, que vai fazer a separação dos poderes. Então, essa foi a 4, que nós podemos colocar aqui. É o nosso amigo Locke e Montesquieu. 4 questões já. Vamos lá. A 5ª questão vai aparecer assim. Uma charge, na verdade, que vocês vão ter que ler essa charge, entender, compreender essa charge, e depois vai vir um texto, o enunciado é assim. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural, quando em troca da garantia de direitos individuais, transferem a um terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado, então aqui, na verdade, é número 5,
de uma questão aqui, vocês vão escolher a alternativa, vocês vão compreender qual é que, na opinião de vocês, seria a alternativa quando você abre mão, na verdade, das suas liberdades naturais e coloca na liberdade do Estado, é a teoria do contrato social, a teoria do contratualismo. Então, vocês vão assinalar aqui, nessa questão, o contratualismo. Perfeito? Olha que fácil. A questão número 6 é assim, trabalha sobre a questão o que é o liberalismo. Aquela ideia do liberalismo clássico de Adam Smith, de David Ricardo, mais na lógica da economia, mas também mais na lógica da política, tem a contribuição também de John Locke. Então, pergunta, na verdade, é assim, o liberalismo moderno, o que vocês acham que ele está associado a quais ideias? Então vai ter aí alternativas assim, o liberalismo está ligado ao Renascimento? Correto, está ligado ao Renascimento. Está ligado ao Iluminismo? Sim, está ligado ao Iluminismo, ligado à Revolução Francesa, ligado à Reforma Religiosa, à ascensão da burguesia, a lei da oferta e da procura, são todas ideias, na verdade, liberais, que vocês vão ter que escolher uma alternativa correta aqui. E deixando fora, claro, aquilo que é incabível, como, por exemplo, mitologia grega. Isso aí não é uma questão liberal moderna. Não é ligada ao liberalismo a ideia do despotismo esclarecido, que compõe mais a ideia do absolutismo. Então, muito bem. Então, a 6 trabalha sobre o liberalismo. Olha aí, já estamos no meio da avaliação. Nós estamos na questão número 7. Número 7. Aqui também trabalha o enunciado da 7, é sobre o liberalismo econômico. Liberalismo econômico. Na verdade, o liberalismo econômico aceitava sempre o Estado somente como guardião, como protetor da propriedade privada, e deixando sempre a liberdade, na verdade, o liberalismo econômico, deixando a liberdade para o cidadão empreender. Defendia o Estado muito fora, o Estado mínimo, na verdade, deixando o governo não deveria intervir na economia e algumas características assim do Estado. Defendia a livre iniciativa, a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, o lucro. Essas ideias são todas ideias do liberalismo econômico. Então vocês vão escolher uma alternativa que se encaixa mais no pai dessa teoria. Que vocês acham que é? Tratando-se mais sobre liberalismo econômico. Nós podemos figurar que é Marx? Não necessariamente. Marx está descartado. Durkheim também não. Platão muito menos. Aristóteles da antiguidade. E a alternativa que mais é acertada aqui é a teoria de Adam Smith. Adam Smith, a riqueza das nações, na verdade, é o fundamento das ideias do liberalismo econômico. Número 7, Adam Smith. Muito bem. Número 8, a questão número 8, vamos colocar aqui. O 8, vamos trabalhar Rousseau. O texto que está aqui é aquele texto clássico, o homem nasce livre, por toda parte se encontra preso, o que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo que ele. A ordem social, porém, é um direito, um sagrado que serve de base a todos os outros. Rousseau é um contratualista, ele parte do estado de natureza, mas diferentemente de Hobbes e Locke, ele entende que o homem nasce bom, nasce saudável, nasce em harmonia, mas o confronto com a sociabilidade, com a sociedade, com a propriedade privada vai gerar as desigualdades sociais. Então, a pergunta que depois desse texto do Rousseau, do contrato social, o seu autor, Rousseau, é correto afirmar:
Vamos às alternativas, vamos ver qual aqui é a mais correta. Rousseau, um dos grandes autores do Iluminismo, defende a necessidade do Estado francês substituir os impostos por contratos comerciais com os cidadãos. Eu acho que ela não cabe muito. B, ou outra alternativa, a obra inspirou os ideais da Revolução Francesa ao explicar o nascimento da sociedade pelo contrato e pregando a soberania popular. Preste atenção nessa alternativa, eu acho que ela é a mais correta, né? Rousseau defende a necessidade do homem voltar ao estado natural? Não, ele diz que é bom, mas você será mais saudável, mais feliz com o contrato, né? Com o Estado. O livro, inspirado pelos acontecimentos da independência americana, chegou a ser proibido, queimado em solo francês. Não me parece, que nunca tenho conhecimento que esse livro fosse queimado. Rousseau acreditava que o homem encontraria a verdadeira paz vivendo a partir dos mandamentos divinos, completamente distratante, né? Fora. Então, Rousseau trabalha a questão da soberania popular. Naquele sonho do Rousseau, utópico, romântico, né? De uma democracia direta, de uma soberania popular, da vontade geral, tá bom? Questão número 9. Olha aí, estamos avançando. Vamos ver. Que importante. Trabalha o Manifesto Comunista. É uma grande obra, todos devem ler o Manifesto Comunista de Marx. Teórico da política deve ler tanto os liberais como os marxistas. Compreender primeiro as teorias para depois tomar um posicionamento sem preconceito com os liberais e também sem preconceitos com os marxistas. Teóricos, nós temos que compreender antes de julgá-los. Então aí, a questão número 9 é um texto, na verdade vai aparecer na prova, do Manifesto Comunista de 1848, e que fala sobre o quê? Um homem livre, escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro. Numa palavra, opressor e oprimido permanecem em contrastes, oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou a cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade, ou pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos em praticamente toda parte uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla das condições sociais. Na Roma Antiga temos patrícios e os guerreiros, os plebeus, os escravos. Na Idade Média, os senhores e os vassalos, os mestres e os companheiros, os aprendizes e os servos. Em quase todas as sociedades de classe, outras camadas subordinadas, assim também como na modernidade, no período de Marx, nós temos os burgueses e também o proletariado. Qual é a alternativa que mais se aproxima dessas ideias do texto? A predestinação divina? Nada a ver. Evolução da materialidade? Também não. Mas especificamente a questão da luta de... muito bem. Luta de classe, ainda hoje muito atual esse conceito. Na verdade, as classes sociais sempre vai haver os donos dos meios de produção e aqueles que nada têm, sempre vão gerar conflitos. Então, a resposta mais completa é a luta de classe. Vamos estudar isso aí. Número 10, questão número 10. Trabalhe Alex de Tocqueville, A Democracia na América. Aquele autor lindo que escreveu essa obra importante, que era um francês pós a Revolução Francesa e que esperava que a França fosse se desenvolver democraticamente, mas ele tinha um sonho. Tinha um sonho de conhecer os Estados Unidos, e aí ele foi muito jovem, assim, aos 25 anos, se eu não me engano,
foi fazer um estudo de caso de campo. Ele viajou dos Estados Unidos, da França, ele e seu amigo, e veio estudar o sistema penitenciário norte-americano. Claro que era uma ideia de Tocqueville, que não era verdade. Ele queria estudar a democracia. O exemplo da democracia norte-americana, que em 1800, ele escreveu, na verdade, em 1800... Deixa eu dar uma olhada. 1940 e 1845, se não me engano, as duas edições da Democracia na América. Ele viajou, ele relatou as impressões. Em 1835, ele se referiu aos norte-americanos como uma sociedade de colonos que exerciam desde o início os direitos de soberania, nomeavam seus magistrados, concluíam a paz, declaravam a guerra, promulgavam as leis com a sua fidelidade só fosse devida a Deus. Ele sempre diz que a democracia vai dar certo mais cedo ou mais tarde, ela é soberana, vai vir. Nas leis da Nova Inglaterra encontramos o germe e o desenvolvimento da independência local, a mola da liberdade americana de nossos dias. Então ele faz um elogio à democracia americana. Alex de Tocqueville, ler a democracia da América. Ler. Quem não lê a democracia da América não merece estar num curso de ciências sociais. E aí vem o enunciado. Marque a alternativa que apresenta a mais correta interpretação do pensamento do autor. O que vocês acham? Ele defende a ideia que os poderes políticos devem estar concentrados? Nada disso. A independência dos Estados Unidos foi influenciada ideologicamente por princípios do iluminismo, entre eles a participação do indivíduo na condição de cidadão do processo político. Olha, vamos ver. Um dos elementos da transição do status de colônia para um país autônomo é a formação de um movimento separatista. Não sei, eu acho que fica fora. Os Estados Unidos se tornaram a primeira independência da América justamente porque apresentou características diferentes descritas. Não. Apesar de centralizar o seu discurso a respeito dos Estados Unidos, Tocqueville não conferiu grande importância, não. Na verdade, então nós vamos ficar com a alternativa que a independência dos Estados Unidos foi influenciada ideologicamente por ideias do iluminismo, entre eles o da participação dos indivíduos na condição de cidadão no processo político, né? Os americanos se associavam, os americanos participavam, e tudo naqueles ideais da Revolução Francesa, influenciado pela Revolução Francesa, né? Perdão, influenciada pelas ideias do iluminismo. Perfeito? Então, a partir da ideia, Marco Wittke apresenta uma correta interpretação do pensamento do autor. Defende a ideia de que os poderes políticos devem estar concentrados? Não. Um dos elementos da transição do status de colônia de um país autônomo é a formação do movimento separatista, que o autor observou no texto, mas sem o imperativo de qualquer ideologia. Os Estados Unidos se tornaram a primeira independente da América justamente porque apresentou características, também não. Apesar de centralizar o seu discurso a respeito dos Estados Unidos, Tocqueville não conferiu grande importância. Então, a mais correta aqui é a independência dos Estados Unidos. Ela, na verdade, foi influenciada ideologicamente por princípios do iluminismo, entre eles a participação do indivíduo, a condição de cidadão no processo político, né? Perfeito. Então, essa é a questão número 10, que trabalha Tocqueville. Perfeito. Número 11, trabalha sobre o conservadorismo do Edmund Burke. Então, tem um texto sobre o Burke, que ele é mais conservador, ele, na verdade, se contrapõe às ideias iluministas, se contrapõe às ideias da Revolução Francesa. Então, tem um texto dele que diz: é impossível estimar a perda que resulta da supressão dos antigos costumes e regras de vida. A partir desse momento, não há uma bússola que nos guie, nem temos meio de saber
A qual porto nos dirigimos? A Europa, considerada em seu conjunto, estava sem dúvida em uma situação florescente quando a Revolução Francesa foi consumada. Quando daquela propriedade não se deveu ao espírito de nossos costumes e opiniões antigas, não é fácil dizer, mas como tais causas não podem ter sido indiferentes e seus efeitos deve-se presumir que, no todo, tiveram uma ação benfazeja. Um trecho do Burke. Aí o enunciado pergunta assim: considerado Burke um dos pais fundadores do conservadorismo político moderno, a crítica dele à Revolução Francesa foi uma das mais pontuais e continua sendo uma das mais importantes para o entendimento desse acontecimento. Para ele, a Revolução Francesa foi um retrocesso, pois manteve um Estado centralizador na mão de um governo tirano? Não. Aumentou a concentração do poder do Estado, fazendo que a população em geral ficasse submissa? Minimizou os impactos conflitivos entre os súditos do rei no parlamentarismo liberal? Ajudou na diminuição do Estado em relação aos aspectos econômicos com as privatizações de empresas? Também não. E aqui, na verdade, é essa. Ele critica a Revolução Francesa porque ela foi uma ação, um ato que rompe bruscamente e de forma muitas vezes violenta com os antigos costumes e com a tradição. Para ele diz que nós aprendemos muito com os costumes, com a tradição, e a Revolução Francesa varreu esse princípio para isso, e por isso ele enxerga a Revolução Francesa como um rompimento, como uma ruptura violenta da tradição. Por isso que ele defende essas ideias que vêm se conservando a partir da tradição. Perfeito? Então, essa última questão, ela é a alternativa mais correta. Então, 12, Burke. Deixa eu ver. 11, essa foi a 11, na verdade. Agora é 12. Aqui, a 12, vamos ver, trabalha sobre a sociedade capitalista. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa errada. O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira a propriedade dos seus meios de trabalho. Há um processo que transforma em capital os meios sociais de produção e sobrevivência, que convertem em assalariados os produtores diretos. O produtor direto, o trabalhador, só pode dispor de sua pessoa depois que deixou de estar vinculado à gleba. Então é um trecho aqui do Capital do Marx. Então qual é que seria a que está errada? Alternativa A. O processo de formação da sociedade capitalista transformou a terra em mercadoria. Essa está certa. O sistema capitalista, ao se formar, transforma o trabalhador em mercadoria, pois este, para sobreviver, deverá vender a sua força de trabalho. Correto. O processo de formação da sociedade capitalista se baseou na socialização dos meios de produção. Opa! Tá aqui a errada. Sistema capitalista, o processo de formação, na verdade, não se baseou na socialização dos meios de produção, mas na capitalização, do capital. Né? Cada um socializar significa que as pessoas serão donos, aliás, não há um dono, todo mundo terá acesso à propriedade, aos bens de consumo, à terra, às indústrias. Isso é socialização das ideias, socialização do processo de produção. Isso é uma ideia socialista. Então está aqui. Então o capitalismo, na verdade, ele transforma o camponês em trabalhador assalariado, exploração da mão de obra, formação baseia-se na exploração dos meios de produção. Então, ele não está preocupado com a socialização.
Então aqui a 12 trabalha sobre a questão do capitalismo. 13 questões. A 13ª é um trecho aqui do liberalismo, né, que o autor é Rockwell. O que é o liberalismo? O autor do texto argumenta que o termo liberalismo clássico reabilita a tradição de ideias políticas e econômicas dos séculos XVIII e XIX. Entre os representantes do liberalismo econômico e político, claro, aí vai apresentar as alternativas aqui, o nome de alguns autores. É bem fácil essa aqui. O liberalismo não vai trabalhar com Marx, nem Pareto, nem Keynes, nem Lenin, nem Bakunin, nem Voltaire, nem Rousseau. Então, a alternativa correta que trabalha o liberalismo, os pais fundadores do liberalismo econômico e político, é Adam Smith, David Ricardo e John Locke. Anote aí, então. 14, penúltima questão. Estamos quase chegando no final. Sobre a teoria das elites. Olha a teoria das elites. Pareto, Mosca, Michels. Né? É correto afirmar. Então, vou apresentar a alternativa. Não é alternativa. Enunciado 1, 2, 3 e 4. Depois eu vou perguntar assim. Assinalar a alternativa que apresenta a resposta correta. Número 1. A teoria das elites surgiu no final do século XIX, tendo como fundador o filósofo pensador Gaetano Mosca. Certo ou errada? Certa. Toda a sociedade, seja ela arcaica, antiga ou moderna, existe sempre uma minoria que é detentora do poder em detrimento da maioria que dele está privado. Certo ou errado? Certo. Os poderes 3. Os poderes econômicos, ideológicos e políticos são igualmente importantes, mas em seus escritos, Gaetano Mosca deu ênfase à força da política das elites. Certo ou errada? Certa. 4. O restrito grupo de pessoas que detém também pode ser dominado de classe dirigente? Certo ou errado? Certo. Então, todas as alternativas da teoria das elites estão corretas. A última questão tem uma charge. 15 questão, charge, que você sabe que é charge, é os desenhinhos, os balãozinhos, né? Que vai trabalhar o conceito de quê? A teoria da mais-valia. Mais-valia é o excesso produzido pelo trabalhador, né, que se chama lucro. Vamos imaginar assim, um trabalhador assalariado trabalha 8 horas diárias e ele chega a produzir 8 numa semana, 40, mais 40, 160, 320 horas mensais ele produz 100 sapatos, vamos imaginar. Mas com 10 sapatos por ele produzidos, o patrão consegue pagar o seu salário, pagar os impostos e, no caso, os 90 produzidos do excesso do seu trabalho produzidos, se chama mais-valia, se chama o lucro do patrão. É um conceito muito interessante que trabalha a teoria marxista. Então, Marx trabalha a questão da mais-valia com os elementos constitutivos da acumulação capitalista. Consiste em pagar ao trabalhador menos que ele produziu em uma jornada de trabalho. 39 minutos deu a nossa síntese aqui das ideias da avaliação final da prova da Teoria Política 2 para o nosso curso de Sociologia. Nossos alunos em Faxinal do Soturno, nossos alunos em Jaquirana, deve estar frio hoje lá, nossos alunos em Gramado, Terra Linda, e também Gramado, Jaquirana,
Me fugiu agora. Mostardas, meus queridos amigos e alunos. Se alguém não se associou ainda e se inscreveu no nosso canal, associe, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Um abraço, o professor Djalma deixou para vocês, um grande abraço, e façam com carinho e leiam com atenção e preencham depois na grade de resposta. Perfeito? Abraço, até um outro vídeo.